Fala, pessoal do Vire pra Direita. Esse é o nosso segundo podcast aqui, Tenente Coimbra, deputado estadual. Bem-vindo, juventude do nosso estado de São Paulo. Bem-vindo, juventude do nosso país. Está demorando para carregar, não se assusta não, que hoje os convidados são de peso. Vou pedir para cada um se apresentar rapidamente, começando com o Adam, aqui na minha direita. Né? Por favor, Adam, se apresenta aí. Olha, é um prazer estar aí. A gente, por São Paulo, né, por todo esse Brasil, comentando sobre a direita. Eu tenho 19 anos, né, tô começando agora a participar desse movimento grande, né, influenciando, comentando sobre política. É uma honra estar aqui com colegas e conhecidos, então vamos para cima nesse programa que a gente vai falar muita coisa importante. E aqui na minha outra direita, um que dispensa comentários, nosso vereador na capital, Fernando Holliday. Isso aí, prazer estar aqui, Tenente Coimbra, prazer estar aqui com todos aí que estão nos acompanhando no podcast e um prazer principalmente agora estar aqui no PL, finalmente aí me juntando para essa luta. Excelente. E na minha terceira direita, aqui só tem direita, né? Aqui não existe esquerda. Não tem o outro lado, né? Pavanato, que é um fera da comunicação, é um fera da política que vai abrilhantar bastante a gente no podcast. É isso aí, é um prazer estar aqui com vocês. O Holliday já tô cansado de ver. Mas o Adam, com você também, Tenente Coimbra. É um prazer estar com vocês e poder discutir ideias realmente sensatas, ideias de direita. Poder também trazer aquilo que eu tenho de experiência aqui. Espero poder contribuir com a juventude do PL, agora que eu tô chegando no barco. É isso aí, bem-vindo, bem-vindo. E já quero começar com uma polêmica. Vi uns vídeos teus, Pavanato, você entrou dentro de um congresso da UNE, né, com um pessoal de direita. A gente sabe que, historicamente, a UNE ela é de esquerda, não tem espaço vago na política, eles ocuparam muito bem, essa é a verdade, esse espaço. Eles não deixam a direita ter voz, eles não deixam a direita ter vez, eles não têm um debate de ideias. Ali, na verdade, é a ditadura nua e crua. Sim. É o que eles colocam, de fato, por baixo pela goela. E, infelizmente, a gente vê isso refletindo em todas as universidades, isso refletindo, inclusive, no próprio ensino médio. E eu acho que é uma das nossas grandes batalhas. E você teve um enfrentamento muito grande, uma coragem também muito grande, né, de entrar nesse congresso. Conta pra gente como foi ali. Primeiro é importante a gente situar qual que é a estratégia da esquerda. E é uma estratégia muito acertada que a gente tem que aprender com o que a esquerda faz de certo em termos de estratégia política. Gramsci, ele teorizou que a esquerda deveria ocupar a superestrutura. O que é isso? São os campos de formação de pensamento. Então a esquerda deveria ocupar os espaços culturais, deveria ocupar as universidades, as escolas, deveria ocupar todos os ambientes que vão influenciar as pessoas ideologicamente e determinar como elas pensam. Então, o que aconteceu no Brasil, principalmente no regime militar, foi que, enquanto os militares estavam caçando, muitas vezes, comunistas no meio do mato, eles estavam entrando dentro das faculdades, dentro das escolas. O professor Olavo de Carvalho falava muito disso. E eles ocuparam e se tornaram hegemônicos nesses campos de pensamento. E a gente precisa entender que eles não são a maioria. Quem chega na universidade, a maioria dos jovens que chegam na universidade, não são de esquerda. A maioria dos jovens que chegam na universidade são jovens que vêm de famílias muitas vezes cristãs, que têm valores, mas dentro da ciência política existe uma máxima. Uma minoria organizada vence a maioria desorganizada. Então, como esses jovens chegam nas universidades e você tem uma minoria de esquerda organizada, eles trabalham na mente desses jovens, convertem esses jovens para o seu campo ideológico, dominam todos os espaços de debate e fazem com que as nossas universidades, infelizmente, sejam antros de esquerdistas. O que a direita deve fazer, tendo em vista isso? Deve começar a ocupar os espaços. Você mesmo disse, não existe vácuo de poder. Onde a direita não ocupar espaço, alguém vai ocupar. E quem tem ocupado é a esquerda. Lá em Brasília, agora chegando no assunto, teve um congresso da UNE, estudantes de direita pela primeira vez na história decidiram participar do congresso da UNE, elegeram delegados para poder disputar as eleições lá dentro, tinham cerca de 70 jovens. Quando eles estavam participando do evento, movimentos radicais de extrema esquerda foram para cima deles, agrediram e expulsaram eles na base da pancada do evento. Tem até vídeo aí rodando. Tem até vídeo. A polícia militar teve que entrar dentro... Adolescente, né? Exato. Mulheres apanhando. A polícia militar teve que entrar, escoltar a galera pro lado de fora. Quando eu estava lá em Brasília, participei de uma audiência pública lá no Senado. Quando eu soube disso, meu irmão estava no meio dos estudantes que apanharam, eu acho que tá no sangue. Quantos anos tem seu irmão? Meu irmão tem 21 ou 22. E você tem? 25. Tá. Aí meu irmão apanhou. Tá se espelhando em alguém, acho. Pois é, inspiração. Tá no sangue, né? Meu irmão apanhou. Aí eu encontrei a galera lá e falei, eles expulsaram vocês? Beleza, então. Eu vou questionar primeiro.
por que eles fizeram isso. Aí tava tendo uma manifestação lá na porta do Banco Central, falando para baixar a taxa de juros, eles nem sabem o que é taxa de juros. Mas beleza, fui lá, questionei a galera, tive que sair escoltado pela PM também. E no dia seguinte teve um grande evento lá deles, eu voltei com esses estudantes, nós entramos lá dentro. Dentro do evento eu vesti a camiseta do Bolsonaro, gravei um vídeo, fiz foto, falando, vocês dizem que são democratas, mas vocês não são democratas. E se vocês não querem a direita aqui dentro, estudantes de direita aqui dentro, vocês vão ter que engolir. Porque é o direito da direita estar aqui dentro e fazer parte da política estudantil. E eu acho que o grande desafio da direita para os próximos anos é exatamente isso. Nós precisamos começar a ocupar espaços. Já passou da hora de movimentos conservadores. Pô, os liberais estão conseguindo se organizar lá. Nós, conservadores, somos maiores ainda. Já passou da hora de nós começarmos a ocupar DCEs, centros acadêmicos, começar a participar dos congressos da Uni, colocar 300, 400, 500 jovens dentro da Uni, até que a Uni se torne um ambiente realmente plural e democrático. Porque eles são autoritários exatamente porque eles são maioria. Exatamente porque eles não estão acostumados com o debate de ideias lá dentro. Mas a gente tem que começar, mesmo que seja difícil, mesmo que no começo a gente infelizmente tenha que contar com violência, eles vão vir pra cima, eles vão ser violentos, precisa começar de algum lugar. E a direita precisa ter coragem e discernimento. Não adianta ganhar a eleição. Só mandato não resolve nada. Só mandato sem ocupar os espaços de poder é suicídio político. É fazer política de curto prazo, mas no longo prazo quem está vencendo é a esquerda. Você apontou exatamente. É a política de curto contra a política de longo prazo. Exatamente. Eles estão nas bases, eles estão formando novas pessoas, no caso hoje adolescentes, crianças, né, ou início da vida adulta, que lá na frente vão ser, obviamente, massa de manobra deles. E é muito inteligente, né? Porque você pega um estudante, forma a cabeça do estudante, na profissão dele ele vai ser um militante de esquerda. E eu acho que... Pode falar. Uma coisa que o jovem de direita tem é o receio de se expressar, é o receio de confrontar, porque a gente não sabe o que a gente pode esperar da esquerda. Na verdade, a gente sabe o que a gente pode esperar e é justamente por isso que o jovem tem o receio. Então, por exemplo, eu que estive no ensino médio durante o governo do Bolsonaro, muitas vezes surgia um debate político na sala de aula. E eu percebia que a maioria das pessoas na sala discordavam do que estavam falando contra o Bolsonaro, mas não falavam por receio do que a esquerda ia fazer, que foi justamente o que aconteceu na Uni, né? É legal você falar isso, porque quando eu estava no ensino médio, eu debatia com os professores, eu era o chato da sala. Porque levantava a mão e falava, licença, professor. Aí falava o que eu pensava, ia pra casa, buscava argumento no Google, que eu ainda tava começando a aprender, voltava pra aula e discutia, e parecia que eu tava sozinho, cara. Era todo mundo de esquerda me vaiando na sala, o professor me xingando. Pouco tempo depois, quando eu comecei a atuar na política, eu reencontrei alguns desses alunos que estavam na sala de aula. Aí vários deles falavam, nossa, eu concordava muito com você. Eu falava, agora você fala isso? Cara, onde é que já saiu da escola, pô, sacanagem. Eu ficava sem amigos, sem ninguém, porque tava lá defendendo o que eu pensava. Por quê? Tinham medo da repressão. Existe uma hegemonia, né? Exato, porque o negócio não é nem somente os professores. Claro, tem muitos professores esquerdistas, tentam fazer a doutrinação e tudo mais, mas eles conseguem criar uma espécie de cultura mesmo, tanto na escola quanto na universidade. E aí, quando você é o diferentão, o cara da direita, conservador, etc., que contesta o seu professor, você vai criando um ambiente social absolutamente deplorável para aquela pessoa. Você tenta isolar ele o máximo possível. Aí você fica sem amigo, não tem ninguém para sair no final de semana, não vai ali depois da aula para algum lugar e tal, e todos os outros amigos reunidos. E aí você cria aquele ambiente onde você diz, olha, se você pensa diferente da gente, aqui você não é bem-vindo. E aí a necessidade da direita se organizar nesse sentido. E acho que esse foi, dentre os erros que dá para se colocar ali na conta do regime militar, esse foi um dos erros. Quer dizer, você encostar a esquerda no ambiente acadêmico. Você fala, tá, tudo bem, vamos tirar esses caras aqui da política, do Congresso e tal, deixa eles lá nas universidades. Deixa esses jovens lá na universidade. E aí eles foram crescendo cada vez mais lentamente e foram criando raízes assim absurdas, a ponto de você ter a União Nacional dos Estudantes, que veja, o nome é União Nacional dos Estudantes, não é União Nacional dos Estudantes de Esquerda. Ela é um sinônimo da esquerda. E a União exato, recebe dinheiro público, recebe verbas gordas, inclusive para sustentar a sede, para fazer os eventos, etc.
E é quase que um sinônimo do PT, é um sinônimo de lulismo, de petismo, etc. E aí eu acho que está a necessidade da gente corrigir esse erro histórico. E isso começa, claro, nas universidades, com a Uni, mas começa também com essa conscientização da liberdade de pensamento que o aluno tem dentro da sala de aula, ainda na escola. Que ele tem o direito, sim, de questionar o professor, ele tem o direito de fazer o contraponto, e quanto mais estudantes de ensino médio, de ensino fundamental ganharem essa consciência e ganharem essa coragem que o Adam estava falando, eu acho que mais a gente vai conseguir mudar esse futuro aí. Com certeza. E você falou, os estudantes têm que começar a se posicionar. Vários dos alunos que estudavam comigo, na época até discordavam de mim. Então eu lembro que tinham, por eu ser evangélico, estava bem na época daquela polêmica com o Marco Feliciano, que ele ocupou a Comissão de Direitos Humanos, a galera... Aquela lá foi uma... Exato. E os professores, eles começaram a usar o espaço dentro da aula, que não era um espaço propício para isso, para atacar os evangélicos. Falar, os evangélicos são preconceituosos. Os evangélicos não gostam do público LGBT. Aí, como eu até então não tinha tanto interesse por política. Quando eu comecei a ver essas ofensas, eu comecei a falar, ele tá ofendendo a minha fé, cara. Eu fui criado no meio evangélico, nunca vi um tipo de preconceito, um tipo de desrespeito, muito pelo contrário. Sempre vi pessoas muito caridosas dentro do meio evangélico. Aí eu falei, isso é um absurdo. E comecei a me posicionar. E muitos me zombavam de mim, sempre com piadinhas de cunho sexual e tal, pra tentar ridicularizar a minha fé. Hoje, essas pessoas, a maioria deles, são meus seguidores, me apoiam, concordo. Pessoas que eram ateias. Tem um amigo meu que ele era ateu. Hoje em dia, ultracatólico, cristão, concorda com aquilo que eu penso e é meu apoiador. E eu tenho certeza que o meu posicionamento em sala de aula fez com que essas pessoas refletissem. Uma pessoa em sala de aula. Imagina se todos os jovens que têm princípios e valores cristãos, que têm ideias mais de direita, começarem a se posicionar. Mas vai trazer reflexão, vai trazer debate. O que o Holliday colocou é de fato uma verdade. Esse modo operante da esquerda de tirar o senso de pertencimento da juventude é muito forte. Seja ele via meio acadêmico, seja ele via rede social. Hoje você tem as principais páginas, né, de fofocas, as principais páginas de notícias, todas com tendências de esquerda. Por que de tendência? Porque todas têm, às vezes, a mesma agência, que às vezes tem o mesmo financiamento, isso aqui é uma suposição, né? Mas que pode acontecer num futuro muito louco, né? Que eles têm uma linha de pensamento e de ataque, inclusive, da política do cancelamento. Ou se você pegar, né, a título de comparação de pertencimento, todas as pessoas são atacadas, isso numa formatação coordenada por essas páginas. Todas tiveram posicionamento político de direita na campanha. Seja ela do meio artístico, seja ela do meio do musical, seja ela do meio futebol. Você pode pegar todas as pessoas que estão sendo atacadas nessas políticas de cancelamento por meio dessas páginas tiveram um posicionamento à direita na campanha. Porque eles tentam tirar esse senso de pertencimento. Se você for de direita, você vai ser massacrado. Você vai ser massacrado ou num ambiente acadêmico, vai ser pressionado, vai ficar sem amigo, vai ser ridicularizado, vai ser colocado de canto, porque aqui a cultura legal é a cultura da esquerda, é a cultura que é aceita dentro da sociedade. E isso eles estão trazendo por meio digital, porque hoje cada vez mais os jovens estão constantemente se informando pelo meio digital, eles estão constantemente acompanhando as notícias, seja ela uma notícia importante ou seja ela uma fofoca mesmo, via as páginas das redes sociais, e com isso eles acabam doutrinando e amedrontando as outras pessoas de posicionar. Uma coisa que também é muito interessante, assim, quando eu realmente estava no ensino médio, eu me converti do meio do ano até o final, que era lá em 2021, e eu comecei a estudar política, comecei a ir atrás. Um dos primeiros temas que eu comecei a ir atrás mesmo foi o feminismo, que eu estudei um livro da Ana Campagnolo, né? E eu lembro de amigas minhas e amigos meus falando assim, não, mas agora você mudou, você tá diferente, você fala de política. Não, mas eu até falava, não, mas eu quero continuar sendo seu amigo, porque eu não vou brigar por isso. Ela fala, não, mas aí você não pode falar de Deus e nem de política. Eu falo assim, bom, mas se é aquilo que eu acredito, a minha identidade em Deus, em Cristo, como que eu não vou poder falar disso? Então, essa censura, mesmo que a pessoa não seja extremamente de esquerda, essa censura na esquerda já existe. Mesmo no âmbito escolar, de pessoas que realmente são seus amigos. Mas aí eu continuei com a minha fé, continuei acreditando no que eu estava idealizando, no princípio, no propósito, e eu percebi que muitas pessoas surgiram no meio do caminho. E Holliday, você que tem histórico com movimentos, etc., como você acha que a gente consegue mudar isso?
né, principalmente dentro da UNE, dentro desse enfrentamento, né, dessa inserção da direita dentro desses meios? Como é que você imagina aí? Cara, eu acho que um dos caminhos que a gente pode fazer, e acho que esse daqui já é uma demonstração disso, esse ambiente que a gente está, é justamente com o início de uma juventude partidária. Porque os movimentos que vão lá e participam da UNE, etc., geralmente eles acabam surgindo de juventudes partidárias que têm uma maior estrutura para atrair esses jovens, atrair esses estudantes. E aí, a partir desse momento, a gente começa a se organizar em torno de pautas específicas, em torno de projetos. Acho que um exemplo bem sucedido que a gente pode lembrar da direita foi justamente em torno do Escola Sem Partido. Teve muito lugar em que a gente não conseguiu aprovar o Escola Sem Partido, várias câmaras municipais, assembleias, etc. Mas a organização que a gente conseguia fazer em torno era um negócio surreal, sabe? Enchia galerias de câmaras municipais, várias pessoas com cartazes, muitas vezes ônibus indo em caravana para defender o projeto, para participar de audiências públicas. Em Brasília também teve várias audiências nesse sentido. Então, acho que a gente se organizar em torno de pautas, e aí, claro, tem que pensar quais serão essas pautas, em quais momentos nós vamos lutar por cada uma delas, mas retomar aquele espírito que a gente teve em torno do Escola Sem Partido. Porque esse tipo de coisa, esse tipo de pauta, ele gera um debate que não é só ali no ambiente político, não é só ali na Câmara Municipal. A pessoa ela vai voltar para casa discutindo isso, ela vai discutir no dia seguinte na sala de aula, outras pessoas vão começar a se interessar sobre aquele assunto, vão querer se engajar mais sobre isso, vão querer descobrir como podem se engajar, e aí elas entram no movimento. E eu acho isso essencial porque, assim como o Pavanato e o Adam deram exemplos aqui, eu, por exemplo, cheguei a ser influenciado religiosamente por um professor. Eu lembro que eu tive um professor de história no 6º ano ainda do ensino fundamental, que era daqueles comunistas vermelho mesmo, aqueles vermelho brabo. E ele tinha... Quase roxo. Né? Quase roxo, de tão vermelho. E ele tinha muito ódio de cristãos. Não, de cristãos, de evangélicos, tal. Porque aquela coisa de Deus é o ópio do povo, tal, não sei o quê. E ele achava que por você acreditar em Deus, você era uma pessoa burra mesmo. Pessoas inteligentes não poderiam acreditar em Deus. Então ele ficava zombando da religião, principalmente de evangélicos. Eu era de uma família evangélica, né? Minha mãe me criou dentro da igreja evangélica. E eu lembro, eu tinha 12, 13 anos no máximo, e eu lembro que eu começava a ficar constrangido. Do tipo, nossa, eu vou na igreja, né? E é isso que são as pessoas que vão na igreja? Quer dizer, são pessoas que não leem, pessoas burras, pessoas que não entendem nada de história, de ciência e tal. Eu não quero ser esse cara. E aí eu comecei a criar uma rejeição quanto à religião da minha família e a minha própria religião. E aí eu lembro que eu tive aquele período, e era o início da adolescência, então eu tive um período na adolescência em que eu fui um daqueles ateus mega radicais, militantes, etc. Mas não era uma convicção que eu havia criado. Era a ideia de que se eu não fosse ateu, eu seria um cara burro. E aí eu só consegui recuperar a minha independência religiosa, digamos assim, né? A minha crença por mim mesmo, depois na vida adulta, quando eu fui depois sozinho estudar filosofia, teologia, etc., e perceber, caramba, não era bem assim. Existem mentes brilhantes cristãs na história, né? E as maiores mentes da filosofia foram cristãs também. Então é justamente o oposto. Grandes contribuições da ciência vieram de cristãos. Então, assim, faz muito mal isso. E eu lembro que esse professor, ele gerou uma crise na escola na época, porque precisaram chamar uma reunião de pais, porque os alunos estavam se revoltando, não queriam mais ir nas igrejas com os pais. Eu fui um desses, parei de ir na igreja com a minha mãe, etc. Alguns desrespeitavam até os pais por conta da religião, e aí tiveram que fazer uma reunião de escola, etc. O professor ficou meio constrangido e tal, e teve que passar a maneirar, mas o estrago já estava feito. Quer dizer, a ideologia dele acabou fazendo mal para diversas famílias, inclusive para minha. Uma pessoa mal intencionada. Exatamente. Por isso que é tão importante a gente começar a fazer esse trabalho com o PLJ e com movimentos entre os estudantes, porque principalmente para os mais jovens, adolescentes e pré-adolescentes, isso faz um mal danado. No meu caso,
foi revertido alguns anos depois, mas em muitos outros casos não se reverte. E o interessante é que, para a esquerda, o ambiente de... Aliás, a esquerda não olha para nenhum espaço de poder, nenhum espaço de influência como um mero espaço de influência. Não, eles olham como um espaço político. E a escola é enxergada por esses professores mais marxistas como um meio de fazer revolução. Não é uma revolução armada, não é uma tomada do poder, uma oportunidade, né? É uma tomada de corações e mentes. É ocupar o espaço na cabeça de estudantes, subverter os valores daqueles estudantes, para que aí então eles possam aderir à ideologia que eles acreditam, que é uma ideologia radical. E o que a gente tem que começar a pensar enquanto direita? Durante muito tempo, ser de esquerda era atrativo para os jovens. Por quê? Porque o jovem ele tem uma mentalidade mais... disruptiva. O jovem ele não quer seguir dogmas, ele não quer seguir padrões, ele quer mostrar, se autoafirmar, afirmar quem ele é, discordando muitas vezes daquilo que os pais ensinaram. E a maioria do pensamento era um pensamento, apesar de não ser politicamente conservador, era um pensamento socialmente conservador. Eram pessoas mais religiosas, que tinham mais princípios, o casamento era algo mais sério do que hoje em dia. Isso mudou, a cultura mudou. E hoje, você ser conservador é você ser subversivo. Porque dentro das escolas, dentro das universidades, dentro da sociedade, dentro da mídia, o comum é você ser progressista. O comum é você ser não binário. O comum é você usar... homem usar cropped e achar que tá normal, que, tipo, não existem distinções de sexos. LGTV 4K+. Aí HDMI. Aí você fala... É a TV lá de casa. Você chega no meio de um ambiente desse. Você é jovem, você quer se afirmar. Aí você fala, não, eu sou cristão, vou na igreja, tenho uma sexualidade bem padrão, de acordo com a Bíblia, e sou conservador, não acredito no que vocês estão falando. Pô, esse cara, ele é subversivo. Ele tá sendo um revolucionário, porque ele tá entrando num ambiente que é hegemonicamente de esquerda e tá dizendo, eu vou nadar contra a maré. Então, o discurso de direita, e pode ver que cada vez mais surgem jovens de direitas, exatamente porque esse discurso agora é atrativo pro jovem. Eu me sentia mais vontade, quando na escola eu era rejeitado pelas minhas ideias, me dava mais vontade ainda de ir atrás das minhas ideias. Se todo mundo concordasse, ia ser estranho, exato, né? Porque eu era jovem, eu precisava me afirmar. Então, hoje, o nosso discurso é atrativo pro jovem. Tem muita gente que é pessimista em relação à juventude, eu sou otimista. Não tem como uma sociedade que subverte valores o tempo todo como a nossa, construir uma juventude sadia. E essa juventude tá vazia, cara. Eles querem sentido para a própria vida, eles querem o senso de pertencimento a uma comunidade que tenha algum tipo de regra. Sim. Se você vive num lugar desregrado durante algum tempo, pode até ser divertido. Mas no longo prazo, irmão, não tem nada que subsista isso. Você começa a sentir o vazio. E eu, como cristão, acredito nisso. Eu acredito que a nossa juventude, até por conta dessa mudança cultural profunda que aconteceu, ela perdeu o senso de identidade, perdeu o senso de propósito de vida, exatamente porque tiraram Deus dessa juventude. Exato. E não existe nada mais cruel para você fazer com o ser humano do que você tirar Deus da vida do ser humano. Porque é Deus que vai dar o sentido, é Deus que vai permitir com que essa pessoa tenha estabilidade. Então, o nosso discurso, ele é mais atrativo. A gente só precisa ter coragem para dizer. E puxando o gatilho do que o Holiday falou, mais de 70% dos cristãos que entram nas faculdades deixam de acreditar na própria fé. Por quê? Por conta dessa doutrinação que não é subversiva, que é bem implementada e a gente sabe que existe. E quando a gente começa a ser cercado por essas ideias da esquerda, a gente até contesta um pouco do que a gente acredita, mas depois que a gente passa desse ponto, começa a aprender, começa a ver, a gente vê que eles mesmos, os comunistas, os esquerdistas, aqueles que carregam outras bandeiras que não sejam, né, as que a gente carrega, eles são cegos na própria coisa que eles acreditam. Então, quando você não é cristão, assim como o Pavanato falou, você fica com um vazio e aí o comunismo vira sua religião. A bandeira Y vira sua religião. E são essas coisas que você começa a acreditar e a sua fé é colocada nessas. Mas essas coisas não vão preencher a sua identidade. Então, o nosso trabalho é muito mais do que a gente falar, não, o Brasil, os jovens do Brasil precisam disso. Não, a gente também precisa carregar, realmente, eu acredito nisso, a gente precisa realmente carregar os princípios e os valores cristãos. Porque o jovem,
ele vai ter essa energia, ele vai ter esse gás para começar a aprender, para começar a buscar, para começar a desenvolver, mas ele precisa estar alinhado com os princípios e com os valores. Senão ele facilmente vai cair, ele facilmente vai se sentir sozinho e facilmente ele vai voltar para aquilo que... Só um complemento no que ele disse. A nossa geração, essa geração mais moderna, ela valoriza menos a razão do que as gerações passadas. Ela é uma geração mais movida pelas emoções. Tanto é que o afeto é sempre lembrado quando a esquerda usa os argumentos dela. Então, por exemplo, você vai falar de aborto, o que eles vão pegar? Eles vão pegar o caso mais emblemático, que é a exceção da exceção da exceção. O caso, sei lá, foi estuprada por não sei quem, não tinha maturidade para decidir, ir num hospital, e não quis contar, não quis se expor, e daí você vai deixar ela crescer com essa criança no ventre? Eles pegam o caso mais emblemático, o caso que mexe mais com os nossos afetos. Sempre as exceções. Exato, a exceção que mexe com os nossos afetos. E a gente, às vezes, tenta responder de uma forma aristotélica, toda sistemática. Não, porque A mais B é igual a C. Não. A gente tem que aprender a tocar o sentimento das pessoas igual eles fazem. Pô, você acha certo uma criança indefesa? Um bebê, a violência, assim, uma pessoa forte esmagar uma pessoa fraca? Negar o direito de uma pessoa mais fraca viver? Você acha certo? Você acha que isso é algo minimamente justo? Quando você apela ao sentimento, a geração entende melhor. Então, às vezes, a gente erra a forma de entrar nas discussões, porque a esquerda ela tá falando de sentimento e a gente tá falando de A mais B. Mas é um fato, até com a sociedade, de uma maneira geral. Hoje a gente está numa sociedade que não enfrenta muito bem a rejeição, de uma maneira geral. Né? Então, ela tem um lado muito mais sentimental do que um lado, de fato, um lado mais técnico, um lado mais lógico, um lado mais objetivo. Né? E essa falta de enfrentar a rejeição, né, num contexto sobre sociedade, leva a muitas coisas, leva inclusive as próprias doenças mentais, pelo esse fato de não ter essa capacidade que, infelizmente, é realidade hoje, de ver o lado da vida muito mais da maneira efetiva, da maneira prática, né? Muito por conta de algumas criações permissivas. E eu também sou otimista dentro da questão da direita. Né? O que falta hoje é organização. A direita é muito nova, né? Não a nível conceitual, mas a nível estrutural no nosso Brasil. Na verdade, ainda nem existe totalmente. Ela está se formando, ela está se lapidando. A gente tem mais briga interna, muitas vezes, do que briga externa. E eu acho que isso vai servir como um grande impulsionador de todas essas ferramentas, seja religiosa, seja moral, seja efetiva, até no campo político também. Né? Eu acho que o PL ele vai abraçar toda essa questão, principalmente dar as ferramentas necessárias para a gente poder ampliar. Né? E puxando esse gancho do PL, agora nosso mais novo filiado. Conta aí o que motivou a vinda para o PL, o que motivou você a embarcar nessa conosco. Boa. Eu realmente já vinha pensando há muito tempo, né, sobre a necessidade de filiar no PL, até porque eu tenho visto que a direita está passando por um momento assim, muito específico e muito perigoso para a liberdade de expressão, para a liberdade política. Então, nesses momentos, é necessário que a gente se una em torno de um ponto fixo. Este ponto, eu acho que é a liderança do presidente Bolsonaro. E claro que fica muito mais fácil quando você está dentro do mesmo partido que ele e tudo mais. E eu cometi muitos erros no passado, né? Já fui da turma do isentão. Inclusive, falei com o presidente Bolsonaro que eu finalmente me curei da doença do isentão e agora preciso comemorar isso. Porque... Mas fique claro que apoiou na eleição. Apoiei na eleição, exatamente. Na hora de decidir o lado, ele escolheu o Brasil. Na hora do vamos ver. Exatamente, já estava curado. Mas o ponto é o seguinte, eu acho que dentro do PL é muito mais fácil, inclusive, de mostrar para muitas dessas pessoas que foram atraídas por esse discurso também, de que, não, é tudo igual, não adianta, não sei o quê. Muitas vezes essas pessoas simplesmente não pararam para refletir o risco que a gente estava correndo. Quer dizer, hoje a gente tem um presidente que recebe com honras de Estado um narcotraficante internacional procurado internacionalmente. Um ditador que prende a oposição, que tortura opositores e que permite estupros dessas pessoas em pleno século XXI aqui do lado. Um país aqui do lado. E aí a gente recebe esse cara aqui com honras de Estado e ainda diz que a democracia no país dele é relativa.
A gente tem um governo que apoia a ditadura na Nicarágua, onde se fecha a igreja, se prende padres e se proíbe procissões. E nós fomos proibidos de dizer isso na campanha. Isso acho que foi o mais grave. Né? Nós fomos proibidos de levar isso na televisão, de levar isso para o público. Então, acho que nesse momento é a hora de conscientizar essas pessoas sobre todos esses riscos que elas não viram na eleição, mas que agora é necessário se ver para que a gente tenha cada vez mais força para combater essa esquerda. E o mais importante é não retroceder nem 1 milímetro. A gente viu recentemente uma decisão absurda de tentar catalogar seguidores do presidente Bolsonaro nas redes sociais, etc. Isso é uma política do medo. E acho que a estratégia deles será justamente essa. Colocar medo sobre todos aqueles que são de direita, que têm uma linha mais conservadora, que são seguidores do presidente Bolsonaro. E acho que é nosso dever demonstrar que não vamos deixar de segui-lo, não vamos deixar de defender as nossas ideias e não vamos retroceder nem 1 milímetro. Porque a partir do momento que a gente começar a retroceder, não vai ter mais volta para a nossa liberdade política, não vai ter mais volta para a nossa liberdade de expressão. E acho que dentro do PL, se unindo ao PL, fica muito mais fácil a coerência desse discurso e o convencimento dessas pessoas, né? Excelente. Vou aproveitar esse gancho aí, já que você falou um pouco do desgoverno. A gente teve uma notícia recentemente, fazer essa pergunta pro Adam, que o nosso excelente ministro, Fernando Haddad, ele quer aumentar a arrecadação em apenas 200 bilhões, 210 bilhões para ser mais exato. Eu acho que o Brasil deve produzir muita coisa, porque para ele aumentar, né, a receita dessa forma, ou será que vai ter alguma outra forma que ele vai aumentar a receita, vai ter que cortar de alguma coisa? O que você acha aí? A gente sabe que a esquerda ela busca o gasto e busca a arrecadação sem deixar a pessoa produzir. Então, aqui no Brasil, a gente tem uma burocracia muito grande. A pessoa não consegue empreender, a pessoa não consegue abrir uma loja, a pessoa não consegue abrir uma empresa. É tudo muito difícil. Só que eles continuam buscando maneiras de conseguir arrecadação, de conseguir dinheiro. O Lula teve até uma entrevista que ele falou, acho que foram 200 milhões de casas que estão sendo construídas, alguma coisa assim. Então, provavelmente, esse pacote está incluído. Todo mundo vai receber a sua, hein? Todo mundo vai receber a sua. Não sei nem se tem espaço para tudo isso. Ele tá fundando um novo Brasil. Ele tá pensando já naquilo que a gente falou de separar os estados e tudo mais, ele já tá implementando um forte dele. Mas sempre a esquerda buscou isso, sempre a esquerda coloca aumento de tributo, né? E a gente via na gestão do Paulo Guedes, por exemplo, no Bolsonaro, e isso inclusive eu já falei em diversos lugares que eu fui, que é o seguinte: olha, a gente diminuiu o imposto e aumentou a arrecadação. Como que isso funciona? Como que isso acontece? Porque você dá a liberdade da pessoa não precisar ficar segura, né? Não precisar ficar presa nos impostos e ter que pagar e ter que não sei o quê. O imposto no Brasil é muito difícil. Só que aí chega e muda a gestão e a gente vê cada vez mais essa reforma tributária, por exemplo, que foi aprovada, que foi uma vergonha completa. Uma vergonha. Né, que aconteceu. E, inclusive, me surpreendeu muito ver movimentação de pessoas que a gente tinha confiança, que a gente falava assim, não, poxa, pessoas que realmente acreditam que a gente acredita, defenderem, se esforçarem para que a reforma fosse aprovada com uma rapidez extraordinária para depois ir curtir, né, o cruzeiro aí do Wesley Safadão, por exemplo. Então não vejo nada de surpresa nisso. Fernando Haddad aqui na cidade de São Paulo, quando ele foi prefeito, ele continuou aumentando os impostos e quando ele agora é ministro da Fazenda, busca continuar aumentando os impostos da mesma maneira. Mas o interessante é que quando você fala de política fiscal, o Brasil, primeiro, vamos entender, o Brasil ele tem uma dívida pública muito grande, isso é um fato. Então, o Brasil tem um desequilíbrio fiscal. E o desequilíbrio fiscal espanta investimento, gera desemprego, gera inflação. E daí, por gerar inflação, porque tem uma dívida pública alta, você precisa ter a taxa de juros elevada, com razão, para poder controlar essa inflação. Quando você fala de política fiscal e você precisa fazer ajuste fiscal, tem 3 perspectivas que os economistas ortodoxos usam. A primeira perspectiva, aumento de arrecadação, que é a única forma que os governos de esquerda encontram de sanar o problema do desequilíbrio fiscal. É a única forma, é sempre mais imposto. A segunda forma, aumento de eficiência, que é você tornar o sistema mais fácil, mais simples, e dessa forma você vai ter menos desperdício e a arrecadação vai aumentar. E por último, corte de despesas. Aí, irmão... Aí não dá, né? Aí esquerdista passa longe. Como é que vai tirar o ministério ali do companheiro? Não dá. Exatamente. Alguém precisa pagar essa conta. Como é que o companheiro vai garantir o pão de cada dia? Aí você não tem... Aí como
o método de governo da esquerda depende de distribuição de cargos, depende do velho toma lá da cá, para eles não faz sentido nenhum corte de gastos. E existe outra perspectiva ainda mais interessante, que é na época do governo Reagan, nos Estados Unidos, ela foi em certa medida aplicada. Não sei se vocês já ouviram falar da curva de Laffer, eu não sei se a pronúncia está correta. Bolsonaro vive falando dela. Exatamente. E é fantástico, porque a questão é a seguinte, quando você tem uma carga tributária como a do Brasil, que é uma carga tributária excessiva, todo mundo paga muito imposto, todo mundo sonega. Todo mundo fala, eu não vou pagar tanto imposto. E é isso que garante a sobrevivência da economia, inclusive, é a informalidade. Porque se todo mundo pagasse tudo de imposto que o Brasil exige, os negócios seriam absolutamente inviáveis. Então, o que acontece? A lógica usada por essa escola de pensamento que criou a curva de Laffer é, se você, em certa medida, reduz impostos, pessoas que antes não estavam pagando porque estava muito alto passam a pagar. E a arrecadação, é óbvio que tem uma proporção, tem um cálculo matemático para isso, mas a arrecadação aumenta você reduzindo impostos. Parece contraintuitivo, mas funciona. O Reagan, em certa medida, reduziu... Funcionou, né? Aqui no funcionou nos Estados Unidos, funcionou no Brasil. Então, ele reduziu impostos e aumentou a arrecadação. E a esquerda, ela usa a pior das maneiras. O Brasil já tem uma das maiores cargas tributárias do mundo. O Brasil ele tem carga tributária de país desenvolvido e serviço de país subdesenvolvido. Ou seja, a gente paga muito imposto. Em países em desenvolvimento como o Brasil, o ideal é ter menos imposto, é ser o mínimo possível. Por quê? Para que as pessoas possam se desenvolver. Quando for um país desenvolvido, aí sim você pode ter uma carga tributária um pouco maior. No atual momento, você ter uma carga tributária como a gente tem, significa você querer colher os frutos antes mesmo de plantar. Você plantou, lá está a semente, ainda nem nasceu a árvore, você já vai lá e arranca a semente. É isso que acontece na tributação brasileira. Então, é sempre isso. A esquerda, ela sempre, para ter ajuste fiscal, para tentar manter as contas públicas equilibradas, ou ela cria dívida, ou ela aumenta a arrecadação, que é a pior forma de se fazer política fiscal. E aí você tem também a lógica da punição do sucesso, né? Que é, se o setor X está dando certo, então vamos enfiar mais imposto ali, o cara tá ganhando maior grana, não sei o quê, que é o que estão fazendo com o agronegócio. Inclusive com essa reforma foi justamente isso. Você tirou cerca de 500 bilhões, mais ou menos, da carga tributária da indústria, que não entrega muito bem, a indústria brasileira nunca foi uma grande indústria. Tudo bem, tem as dificuldades no Brasil, mas todos os setores têm as mesmas dificuldades no Brasil. Aí você tirou esses 500 bilhões de peso da indústria e jogou uns 20 bilhões pro agronegócio, porque tá indo bem, não sei o quê, e jogou outros 480 nas costas do setor de serviço, que é quem mais emprega, quem mais produz, quem mais gera riqueza. E aí agora você vai ter um setor de serviço absolutamente sufocado, e são pessoas que não são muito pobres, mas também não são muito ricas. Quer dizer, você está punindo exatamente a classe média, aquele sujeito que conseguiu subir um pouquinho na vida e agora vai ter que pagar muito mais imposto com essa reforma tributária. E não, pior do que o setor de serviços. Olha a hipocrisia. Vários liberais, eu cresci ouvindo liberais dizendo: o grande problema do Brasil é que nós temos muito imposto focado no consumo. Você tem muito imposto no consumo, o imposto deveria estar focado mais na renda, porque é um imposto mais transparente. No consumo a gente não sabe o quanto está pagando de imposto. Cresci ouvindo isso. Aí depois vi liberal se aliando ao governo Lula para defender uma reforma que aumenta imposto no setor de consumo. Será que tem a ver com os 4 bilhões de emendas? Exatamente. Será? Cara, 4, não, 7. Aí A pessoa vai falar, não, mas a cesta básica não aumentou o imposto. Cara, mas você tá taxando os comércios? Você acha que o camarada ele vai pagar esse imposto ou ele vai transferir o imposto? Ele vai transferir o imposto, é óbvio. Isso aí é eles mesmos que ensinavam isso. A lógica do PT não vai colocar o imposto no produto da Shein, vai só colocar na empresa. O preço não vai mudar. Claro. O preço. E uma coisa que eu aprendi estudando um pouco, né? Não sou um econômico, mas um economista, mas uma coisa que eu aprendi foi o seguinte: os países que não têm espaço para produzir, a primeira coisa que eles fazem é tirar o imposto, tirar a carga tributária. Então você pega, por exemplo, quando perguntam para você, mas onde que o capitalismo deu certo? O comunismo deu certo em tal lugar, mas onde que o capitalismo deu certo? Bom, Hong Kong, Singapura, Taiwan e Coreia do Sul são exemplos que eu sempre falo, que são o seguinte: eles não têm espaço para produzir agronegócio, eles não têm espaço para cortar madeira, eles não têm espaço para fazer indústria de automóvel, eles não têm espaço para ter uma indústria como o Brasil já tem, o pouco que tem é tributado. Então o que eles fizeram? Eles tiraram o imposto, tiraram os tributos, ajudaram
ajudaram startups, né, empresas que estão aí no começo, a não precisarem pagar nenhum tributo no começo do seu desenvolvimento. E hoje são países multitrilionários e países que não tinham espaço para produzir nada, que vendem inteligência, que vendem tecnologia. E era algo que o Brasil poderia muito bem fazer com o tamanho que a gente tem do nosso país, com a quantidade de inteligência que a gente tem por diversos estados, em todas as regiões do Brasil, mas os impostos cada vez mais acabam tirando essa liberdade do povo. E o imposto não é só você arrecadar, também é você prender e escravizar o povo a ter que sempre estar pagando, sempre estar contribuindo. E você vai comprar uma caneca que antes devia ser R$10, você está pagando R$24, R$25, porque 15 é de imposto. Então, assim, são coisas que dificultam muito. E você falou, eles vão falar, mas qual país capitalista que deu certo? Todos. O que eu não vejo é país socialista dar certo. Geralmente o país se desenvolve com liberalismo e daí quando o país já está desenvolvido, começa a cobrar mais imposto e criar o welfare state, né? Mas é interessante, você falou da Coreia do Sul. A Coreia do Sul, há 40 anos atrás, ela tinha mais ou menos o mesmo PIB renda per capita do Brasil. É tipo muito próximo do que era o Brasil. Era um país pobre também, assim como o Brasil é um país pobre, apesar de muitas pessoas acharem que é rico, não é. Nosso PIB per capita é muito baixo, então nós somos um país pobre. O que aconteceu com a Coreia do Sul? Até pela relação que existia ali entre a tensão que existia com a Coreia do Norte, os Estados Unidos começou a estabelecer relação com a Coreia do Sul e o mercado da Coreia do Sul se abriu para o mundo. Eles falaram, não, já que a gente não tem riqueza, já que somos um país muito pobre, vamos abrir o nosso mercado para o mundo e deixar com que o investimento estrangeiro entre no nosso país. Abriram o mercado. Hoje a Coreia do Sul é um país desenvolvido, é um país rico, muito rico, que inclusive exporta cultura para outros países. O Brasil continuou apostando no mesmo modelo desenvolvimentista, que sempre foi um modelo padrão aqui no nosso país, que é um modelo que pessoas como Ciro Gomes, por exemplo, defendem, e a gente continua pobre. Aí eu te pergunto, quem está certo? Todos os países que abriram o mercado se desenvolveram ou o Brasil? Japão, que é outro exemplo, Japão. Depois da Segunda Guerra Mundial, o Japão adotou o modelo democrático e abriu o mercado para o mundo. Hoje em dia o Japão é uma potência. Hoje em dia os problemas que o Japão tem são problemas exatamente de um país muito rico. São problemas de tipo deflação. É problema de tem muita produção, mas não tem para onde escoar produto. Caraca, que mundo dos sonhos é esse? Onde as pessoas produzem tanto que não tem mais nem para onde escoar. Ou seja, o Brasil continua apostando no modelo que fracassou em todos os países. Parece que só todo mundo tá errado e o Lula tá certo. A gente não investe, e tem um problema grave também, que é essa coisa da subjetividade que eles colocam no setor tributário, né? Igual na reforma a gente teve o tal do imposto sobre o pecado. Cara, isso é uma coisa extremamente bizarra, porque tudo bem, no começo vamos colocar imposto a mais sobre cigarro e bebida alcoólica, porque faz muito mal e tudo mais. Só que quando você abre essa brecha, vai chegar em um momento de crise absolutamente subjetivo, o governo vai ter um problema de arrecadação, etc., um desequilíbrio fiscal. Como sempre, eles vão olhar para a falta de arrecadação e vão ver, vamos ver o que mais aqui pode fazer mal para a saúde, que a gente pode sobretaxar. Isso abre uma brecha enorme, um poder subjetivo do Estado de taxar diversos outros produtos que, inclusive, estão na cesta básica do mais pobre. Você pode pegar e sobretaxar a buchada, a feijoada, o óleo bacon, de cozinha, né? O óleo de margarina, cozinha, o óleo de soja, e a margarina. De carbono? Nossa, isso é bizarro. Exatamente. Aí vem a questão do IPVA verde. E é sempre com uma justificativa muito bonita. Não, precisa preservar a saúde do público, precisa preservar o meio ambiente. Vamos estimular, então, os carros elétricos. Como você faz isso? Diminuindo imposto sobre os carros elétricos e aumentando sobre os carros comuns. Qual é o carro elétrico mais barato? R$134 mil. Vamos tirar o imposto. Vai ficar quanto? R$122 mil. Cara, uma pessoa pobre não vai conseguir comprar o carro elétrico e você vai deixar o carro que ela tem com muito custo muito mais caro. Quer dizer, e é sempre com uma imagem bonitinha. É o verde, é a saúde, não sei o que, etc. Mas no fim o que eles estão fazendo é abrindo brechas para te cobrar cada vez mais. Sabe o que é mais estúpido? Dificulta o acesso a carros novos. O que vai acontecer? As pessoas não vão deixar de usar carro. Elas não vão comprar carro elétrico, elas não vão deixar de usar carro. Os carros vão ficar mais velhos, mais poluentes, porque carro novo polui menos. Exatamente. Você piora a poluição. Olha, é genial, cara. É engraçado E o Brasil é um dos países que jamais tem legislação ambiental. É um dos países, ao contrário do que se vende por aí afora, o Brasil é um dos países que mais preserva o meio ambiente. Por que o Brasil o tempo todo tem que ter lei restritiva e os outros países não?
Por que a gente tem que sufocar o nosso desenvolvimento enquanto os outros países não têm o menor compromisso com o meio ambiente? Estados Unidos está poluindo pra caramba, Europa poluindo pra caramba, e é o Brasil que tem que se lascar? Mas o Bolsonaro foi falar isso porque ele queria cortar a Amazônia e construir prédios. Tá aí, o desmatamento da Amazônia batendo recorde logo no início do... Deixa eu falar, porque muita gente está assistindo vocês e, obviamente, vocês são consolidados, são conhecidos, cada um dentro da sua formatação, né? E as pessoas, elas podem se identificar, mas como vocês chegaram até lá, né? Como vocês chegaram até aqui, na verdade, né? É um parlamentar, né? Um influente, uma pessoa que é muito forte na parte da comunicação. Qual foi a chave de ignição de vocês para acompanhar a política, falar, não, eu quero ser um elo de mudança, não, eu de fato acredito, eu preciso me posicionar, né? O Pavanato contou um pouco, né, do ambiente dele escolar, mas eu queria conhecer um pouco mais de vocês, para, de repente, a pessoa que está nos assistindo se identificar e falar assim, pô, se ele chegou a ser um parlamentar, eu posso ser um influenciador, eu posso ser um comunicador, eu tenho esse pensamento, às vezes falta um pouco de coragem, mas eu posso chegar até lá. Boa. Eu tava até falando aqui um pouco antes nos bastidores, né, que eu acho que eu devo muito de quem eu sou hoje e onde eu estou a um professor de esquerda, porque a gente estava eu não me interessava muito por política, né? A gente estava numa aula de língua portuguesa, debatendo vários assuntos, até que em determinado momento ele começou a nos explicar como seria o vestibular. Era início do ensino médio e tal. Vai ter o Enem, vestibulares e tudo mais. Aí ele explicando como funcionava e chegou no momento da explicação das cotas. Aí ele pegou e falou, inclusive o Fernando, era eu, o fulano, Beltrano, Ciclano, não precisam se preocupar tanto com o vestibular, não. É preciso estudar, mas não tanto quanto os outros. Aí, né, todo mundo ficou meio assim, o que ele quer dizer? Aí eu perguntei, né, mas professor, eu não entendi, né, porque a gente... Não, é que vocês são negros e tem a cota racial, né, aí para vocês vai ser um pouquinho mais fácil, em algumas faculdades tem uns pontos a mais, porque vocês são negros e tal. Aí, tipo, eu fiquei, sabe quando sobe aquela revolta, aquela indignação, que nunca tinha subido na vida, porque eu não tinha muito interesse por política, eu tinha na época 14, 15 anos, e aí subiu uma indignação do tipo... Esse cara tá falando que eu sou burro, porque eu sou negro, sabe? Tipo, o que esse cara tá falando? Aí eu comecei, mas professor, como assim? Né? A minha cor da pele não tem nada a ver com a prova. Aí começou com a explicação dele. Não, porque os escravos, é uma dívida histórica do Brasil, a gente precisa recuperar. Eu falando, mas certeza? Não é possível. Todo mundo concorda com isso. E aí eu fui com aquilo pra casa, né? Cheguei em casa, fui pesquisar no Google cotas raciais, falei, caramba, é isso mesmo? Não é possível, não tem ninguém que fala contra isso. Aí eu lembro, um artigo do Reinaldo Azevedo, quando ele tinha uns parafusos no lugar. E aí ele escreveu um artigo lá sobre cotas raciais e tal, e aquilo foi me levando para outros autores, até que eu cheguei no Rodrigo Constantino e cheguei depois no Thomas Sowell, que é um economista norte-americano negro e também contra as cotas. E óbvio que ele falava sobre vários outros assuntos também e tal. E aí eu comecei a entender, cara, não faz sentido você selecionar pessoas por cor da pele e colocar ela no lugar por conta da aparência dela. Primeiro que você está desvalorizando ela. Segundo, você está reforçando o preconceito. E terceiro, essa pessoa vai ter uma dificuldade imensa de ser respeitada na carreira dela, porque ela entrou por um sistema que não levou em consideração o esforço, a capacidade, a inteligência, o estudo e simplesmente levou em consideração a aparência, o formato do nariz, o tom da pele, o tipo de cabelo. E é óbvio que isso vai causar problemas, distorções e vai reforçar o racismo. E aí eu comecei a criar essa consciência. Eu fui falando, então é isso, eu sou de direita. E aí eu fui concordando com os outros aspectos, né, que vinha junto no pacote, a economia, a guerra cultural e tudo mais. Conheci o professor Olavo de Carvalho. E aí eu fui criando essa consciência e fui debatendo com os meus professores em sala de aula. Aí aquele professor, óbvio, continuou incentivando aqueles debates, eu fui me empolgando cada vez mais. Eu falei, quer saber? Sala de aula tá pequena para mim. Preciso falar isso para mais gente. E aí eu começo a gravar os meus primeiros vídeos. Que eram... Com quantos anos? Isso com 16 anos. Com 16 anos eu começo a gravar os meus primeiros vídeos, que foram, inclusive, sobre cotas raciais. Por isso que eu sou bastante conhecido sobre esse tema, porque foi o primeiro estalo, assim, que me incomodou bastante na esquerda. E aí, quando eu começo a gravar esses vídeos, pouquíssimas pessoas viam. Basicamente, a minha escola via. Tinha 200, 300 visualizações. E aí, nós chegamos alguns anos depois, em 2015, mais uns 2, 3 anos, chegamos em 2015, que é o impeachment da Dilma.
Aí eu ajudo a organizar, etc. Começo das primeiras entrevistas e aí a coisa explode. Mas você vê, a semente da coisa veio na sala de aula, numa discussão com o professor. E é um assunto que eu falo até hoje e é um posicionamento que eu tenho até hoje. Claro, hoje muito mais aprofundado, né? Excelente. Bom, a minha história é um pouco diferente da do Holiday. Primeiro, vou mostrar a origem daquilo que talvez sejam, sei lá, meus talentos, minha vocação. Cresci na igreja evangélica. E desde criança eu lembro que tinha a salinha lá das crianças, onde ensinava as histórias bíblicas e tal. E no final ela falava assim, quem vai orar hoje? E eu sempre era o cara que falava que queria orar. Não, deixa eu. Aí a tia tinha que falar, não, deixa os outros um pouco também, né? Todo dia você quer falar, meu. E dá pra ver que você gosta de falar mesmo. O cara não para. Exato. Então cresci. E na igreja evangélica, principalmente no meio pentecostal, tem muito essa questão de você dar oportunidade pra desde cedo as pessoas usarem o palco, usarem o microfone. Eu não cantava bem, óbvio, então sobrava pra me falar. Aí eu pegava, sei lá, dava uma oportunidade, você vai ler um versículo hoje. Aí eu ia lá, li um versículo. Então, no começo ainda ficava nervoso, quando foi ficando mais velho, tremia um pouco, ficava meio nervoso, mas sempre encarei. Nunca cedi ao medo. Sempre falei, eu vou falar em público mesmo. Então cresci com essa vocação para falar em público. E começou que, eu até já contei aqui um pouco, professores começaram a falar mal de pastor e tal, comecei a sentir a necessidade de defender a minha fé, comecei a ter esses debates. Tem a segunda eleição da Dilma, que todo mundo se uniu para tentar derrotar o PT. Eu e minha família, pela primeira vez, nos engajamos com força, em peso, já tinha o Facebook na época, no Facebook. Então a gente comentou bastante, fez bastante campanha contrária ao PT. Eu lembro que nessa época eu fiz até uma loucura, que a Dilma foi lá em São José palestrar em um evento, na época só de raiva. Eu saí da escola, saí mais cedo da escola, dei um jeito lá de sair. Fui no evento onde a Dilma tava, quando ela passou eu comecei a gritar e xingar. Levei uma surra, não filmei nada, que eu não sabia ainda que tava lá e filmar na época. Aí xinguei, tava com raiva. Apanhou de graça. Apanhei de graça. Acabou, a Dilma ganhou a eleição. Aí foi aquele abalo, né? Todo mundo ficou mal pra caramba, porque existia uma grande possibilidade dela perder. A situação econômica não estava boa. Ela ganhou, ela descumpriu todas as promessas de campanha. E o PT, na época, parecia uma barreira intransponível. Parecia que era impossível derrotar o PT. E começam as manifestações pelo impeachment. E eu comecei a ter contato com algumas ideias, tipo assim, privatização. Comecei a ver, além da pauta moral que eu já tinha, por ser cristão, comecei a ver, realmente parece que privatizar a empresa funciona. E não era mainstream, a maioria não defendia isso, mas parecia que funcionava. Aí encontrei alguns movimentos liberais que estavam organizando manifestações pelo impeachment e falei, vou me alistar, vou começar a ajudar nesses movimentos. Comecei a participar lá em São José com meu amigo Tomás. Um dia eu conheci ele na manifestação, no outro eu já estava em cima do caminhão discursando. Começamos a organizar, aí todo aquele meu histórico de igreja evangélica, de falar em púlpito, de gritar e tal, eu trouxe pra rua, comecei a participar das manifestações, viram o meu trabalho em São Paulo, me chamaram para trabalhar em São Paulo, e eu lembro que na época, uma das minhas referências era o Holiday. Eu tinha visto um discurso dele, o primeiro vídeo que eu vi do Holiday, era um discurso dele que ele tá em Brasília, e tinha um hino da negritude, que era um hino exaltando a negritude. E ele discursou lá na Câmara. E daí ele pega, olha, sabe o que esse hino da negritude significa? Isso aqui pra mim é racismo. Aí ele rasga o hino da negritude, aí a galera começa a vaiar, daí ele fala, vocês acham que o negro é inferior, não sei o quê. Eu falei, caraca, esse moleque é zica mesmo, né? O que eu gostei foi o não vou ceder a parte, não vou ceder a parte. Nisso eu mudei pra São Paulo, me chamaram pra São Paulo e eu comecei a trabalhar com o Holiday. A gente fazia parte, infelizmente hoje, do mesmo movimento. E nesse movimento, fez parte da construção. Fizemos parte da construção, a gente organizava uma manifestação junto. Depois de um tempo, o Holiday me chamou para ser estagiário no gabinete dele. Comecei lá como estagiário. Mas eu sempre quis ser figura pública, só que eu sempre fui um cara assim, muito de grupo. Eu entrei no grupo político e falei, eu vou me submeter à hierarquia desse grupo. Então, já que os caras estão há mais tempo do que eu, têm mais experiência do que eu, vou respeitar eles. Um dia vai chegar a minha vez. E isso foi bom, porque mesmo eu era jovem, tinha vocação e tal, mas eu percebo que muitos erros, às vezes por a pessoa ser muito jovem e já meter a cara na política, ela acaba cometendo exatamente por não respeitar os processos. Tá quantos anos hoje, Pavanato? Tô com 25. 25. Então, nesse período em que eu não era figura pública, eu vi o Holiday sendo figura pública. Eu aprendia como funcionavam os bastidores, aprendia com os erros dele. E daí chegou um dia que faltou no gabinete uma pessoa para cuidar do Twitter do Holiday, eu lembro. E daí ele falou assim, Pavanato, toca aí um pouquinho o Twitter. E nunca ninguém tinha me dado esse espaço.
para eu desenvolver, para mostrar aquilo que eu sei. E nesse período, enquanto eu não era figura pública, eu estava lendo livros, eu estava aprendendo com a comunicação do Holliday, assumo o Twitter dele, o Twitter tava uma porcaria, o Twitter começa a ir bem. Aí o Holliday falou, ué, esse moleque não é tão burro assim que eu pensava. Pô, alguma coisa interessante sai daí. E eu fui me desenvolvendo dentro do mandato do Holliday, até que chegou um ponto em que fiz a campanha de um amigo lá em São José dos Campos, o Tomás, que foi com quem eu comecei. Ele foi eleito vereador e eu falo, quer saber? Quero ser deputado. Conversei com o Holliday e falei, Holliday, eu quero ser deputado. Dele, pô, mas você não tem seguidor nenhum, você vai ser deputado como? Eu falei, cara, eu vou meter a cara aí, vou fazer minha parte. E ele acreditou em mim, cara. Ele falou, pô, eu acho viável, a gente pode dobrar, você só tem que trabalhar para crescer. Trabalhei pra caramba, fizemos uma campanha, que pra minha primeira campanha eu fiz 36 mil votos. Foi uma campanha muito difícil, com muito pouco dinheiro. Na época ainda a gente estava no erro de estar em um partido que tinha outra candidatura, não apoiava o presidente Bolsonaro, então por questão de fidelidade partidária, nós, apesar de termos os mesmos ideais no primeiro turno, não podíamos apoiar, e isso prejudicou muito a nossa campanha também. No segundo turno aderimos ao Bolsonaro e tal, porque daí já era possível. Mas essa eleição, apesar de eu não ter vencido, eu fiz 36 mil votos, foi uma boa votação, me trouxe muita experiência, e depois da eleição pra cá, parece que eu me desenvolvi de uma forma assim bizarra, cara. Toda a experiência que eu vim acumulando começou a fazer sentido pro público, e o público começou a se identificar comigo, e eu tenho crescido cada vez mais. Ainda não tenho um mandato, espero ter um mandato um dia. Mas se eu pudesse dar dica, você falou que é pra gente contar a história para as pessoas se identificarem. Isso, exatamente. Então eu vou dar algumas dicas. Primeiro, não tenha pressa. Não passe por cima de processos. Leia bastante livro. Se eu pudesse dar a melhor das dicas, leia muito, cara. Estude. Porque vai chegar um tempo que você não vai poder ler tanto. E que vai ser a hora que você vai ter que traduzir para as pessoas aquilo que você aprendeu. Então, estude o máximo possível. Segundo ponto, faça parte de um grupo político. O PL Jovem é uma ótima escola para você aprender, porque você vai reunir com pessoas que têm mais experiência do que você, vai absorver conhecimento das pessoas, faça parte de um grupo. E por último, que eu já disse várias vezes, respeite os processos, cara. Não tenha pressa. A pressa é inimiga da perfeição. Então, foi isso que funcionou para mim, e espero que se você que está aí começando a se interessar por política, quer fazer parte da política, seguir esses preceitos, eu acho que também pode dar certo. Deixa eu só acrescentar mais um conselho. Tenha coragem. Né? Porque isso aí reflete um pouco a minha campanha de 2018. Né? Nunca tinha participado de nenhum movimento político, nunca tinha sido candidato a nada. Né? E fui candidato. Confesso que a minha candidatura era para marcar nome para vir para vereador em 2020. A minha de 2018. Né? E fui desaconselhado por todo mundo que você possa imaginar. Do meu pai, a minha mãe, os meus amigos, todo mundo falava, é louco, não vai dar certo. E a pior coisa que pode acontecer numa campanha política é você perder. E a vida continua, suas ideias continuam, seus preceitos continuam, seu projeto continua. Então, tendo uma oportunidade, não tenha medo, tenha coragem. Exato. O não você já tem. O não você... esse é o meu lema de vida, o não eu já tenho. Eu acho assim, daqui, se eu não me engano, eu sou o mais novo, né? Eu tô com 19 e faz uns 2, 3 anos, mais ou menos, quando eu realmente me converti, quando eu realmente conheci Deus, quando eu realmente entendi o que era ser um cristão. Eu sempre acreditei em Deus, mas eu era aquele cristão do IBGE, né? Que só reza um Pai Nosso. E eu me converti mesmo e comecei a ver o quanto que a gente podia contribuir com o nosso país, com as pessoas que a gente conhecia, com as pessoas que a gente andava ao redor. Comecei, assim como o Pavanato falou, comecei a estudar, comecei a ler. E dai honra a quem tem honra. 3 pessoas que foram importantíssimas no meu processo de formação. Nicolas Ferreira, Ana Campagnolo e o Fernando Conrado. Para mim, essas pessoas abriram a minha cabeça, mudaram a minha cabeça e realmente me colocaram aí num rumo que eu não estava. Não tenho parente político, não tenho ninguém que é da minha família que foi ou se interessou por política. Desde os meus 7 anos de idade eu queria ser ator, então eu fiz 6 anos, né, de escola de teatro. E eu comecei a reparar que realmente Deus estava me preparando para alguma coisa, que realmente tinha um propósito na minha vida, em tudo que eu fiz, nada foi por acaso. Como o Pavanato falou, a pressa é inimiga da perfeição e a gente sabe que a única coisa que é perfeita é Deus, então quando você tem pressa, você está indo contra aquilo que Deus preparou para a tua vida. E se eu realmente puder dar um conselho, assim,
comece fazendo, apareça, faça um vídeo, aproveita. A gente tem o Instagram, na época que alguns começaram na política. Na época que alguns começaram na política, você não podia falar, você não tinha espaço. Você só tinha espaço quem era radialista, só tinha espaço quem tinha TV, só tinha espaço quem tinha jornal. Hoje não. Você pode fazer um vídeo que você posta, já é internacional. Então, comece se preparando do pouco. Saiba que quanto menor a sua audiência, se você comete algum erro ali, você já consegue consertar, você consegue realmente ir construindo a sua autoridade. E mantenha um princípio naquilo que você acredita. Não entra num negócio, vai para outro, muda e não sei o quê. Se for fazer, faz igual o Holiday, igual o Pavanato, né? Conserte os seus erros, aprenda com seus erros, mas não fique indo contra porque você viu que o negócio não vai dar certo, que não vai acontecer do jeito que você quer. Tenha sempre a paciência e chega aí, porque a gente está começando a fazer esse projeto para mudar o Brasil, né? Excelente. Então aí estão 3 exemplos de pessoas bem-sucedidas em diversas áreas, mas todos que gostam de política, que vocês podem se identificar, podem nortear, né, que eu tenho certeza que vai servir de espelhos para muitos. Para a gente finalizar aí as considerações finais, 1 minutinho cada um, manda um recado, manda um abraço, né, manda uma orientação para essa juventude. Bom, eu acho que o principal que a gente pode tirar desse papo aqui que a gente teve é que, apesar do momento absolutamente difícil que a gente se encontra para a nossa democracia, para a nossa liberdade e a dificuldade que a gente tem de enxergar para o futuro, a gente está vendo aqui com o próprio PLJ, com o crescimento que a gente está tendo do partido, que ainda tem esperança. E a esperança está em cada um de vocês que estão nos assistindo aí, gente. Se filie no PL, vem para o PLJ, como diz inclusive o próprio slogan do PLJ, chega aí, vamos tornar essa história diferente, vamos fazer a nossa história, porque a gente está num momento em que finalmente a direita tem como e onde se organizar. A gente quase teve isso lá na época do impeachment da Dilma, mas ficou muito difícil depois nos anos seguintes. E agora a gente tem finalmente um espaço, e esse espaço é o PL. Quanto mais a gente se unir, quanto mais a gente tiver organizado, mais força a gente vai ter, e o resultado disso, como disse o Pavanato, a gente não vai ver imediatamente não adianta ter pressa também. Não vai ser amanhã, não vai ser daqui a 1 mês, mas daqui a 10 anos, quando a gente olhar para trás, a gente vai ter orgulho da história que construímos. Excelente. Pavanato? Primeiro dizer que o mais bem sucedido aqui na última eleição foi o Tenente Coimbra, então ele tem que ensinar a gente a ganhar voto. É verdade. Vamos fazer um curso com ele. Vamos fazer um curso com ele. Muita oração. Mas tirando as brincadeiras, gente, eu queria dizer o seguinte: nós vivemos um período de muitas injustiças, um período onde parece que é difícil você ter suas posições, porque você vai ser censurado, vai ser perseguido, e às vezes você tem até medo daquilo que você vai falar. Mas Deus, ele tem um propósito na vida de cada um. E se você, assim como eu, se sente vocacionado para a vida pública, e Deus colocou no seu coração que você deve trazer uma mudança, deve fazer algo de diferente, não tenha medo. Não retroceda. Se Deus está te dando essa missão, cara, responda para Ele: eis-me aqui. Envia-me a mim, se coloque à disposição do plano de Deus, do projeto de Deus, porque mesmo que a gente não vença, pode ser que a gente não vença, é possível perder, mas vamos perder lutando, vamos perder cumprindo a nossa vocação, porque as injustiças, elas podem acontecer em vida, podem acontecer aqui na Terra, e pode ser que o mal prevaleça, pode ser que o mal vença, mas nada foge dos olhos de Deus. Nada foge dos olhos do nosso Senhor Jesus Cristo. E ainda que a justiça humana ela possa falhar, a justiça de Deus não falha. E o importante não é agradar as pessoas. O importante não é agradar a imprensa, o mainstream, os intelectuais. O importante é agradar ao nosso Senhor. Então, se você tem um propósito, a mensagem que eu digo para você: não tema, porque a partir do momento que você temer, a gente já perdeu a luta. Enquanto a gente tiver voz, enquanto a gente tiver esperança, existe motivo para lutar. Excelente, Adam. Para finalizar, para agradecer, se você continuou com a gente até aqui, eu acredito que sim, porque a conversa foi maravilhosa, foi um prazer estar aqui com todo mundo, agradecer sempre a oportunidade e dizer que não é porque você se filie ao PL que você já vai sair candidato, você pode começar participando, né, dos movimentos futuros que ainda vão aparecer. Eu acredito que tem um projeto enorme, e quando eu busquei a minha filiação pelo PL, eu sabia que era a única coisa que eu podia fazer. Por quê? Porque as pessoas que eu acostumei a
acompanhar, as pessoas que eu comecei e eu aprendi são do PL, então é realmente algo importante de você seguir, e assim como o Pavanato falou, sempre esteja em oração, sempre peça por sabedoria, é uma coisa que eu faço, e assim como o Davi pediu a Deus, né, que não seja feita a minha vontade, mas a sua, Senhor. Então, esteja sempre caminhando com esse princípio no seu coração, que você vai chegar muito longe, com certeza, se você estiver alinhado com isso. De verdade. Excelente. Pessoal, quero agradecer a todos os convidados. Você que ainda não segue a página do PLJ.São Paulo em todas as redes sociais, já segue. Segue a nossa página também do PL estadual, do PL nacional. Acompanhe tudo, porque você pode ser a próxima pessoa que vai conversar com essas feras, entre outras feras que vão vir aqui no nosso podcast. Pessoal, obrigado e tamo junto.